Língua Portuguesa, Livro B, Redação, Lição 2, Aula 2. Olá a todos! Então, vocês pensaram na história do Pepe? Fizeram desenhos iguais aos dele? Podemos começar a nossa aula de hoje? Correção do dever de casa. Vocês se lembram do que fizemos na aula anterior? Nós explicamos para uma pessoa que não viu o jogo da ordem como era o jogo, não é? Hoje nós vamos fazer a mesma coisa. Vocês vão explicar para mim os desenhos que fizeram, mas eu não vou ver, vou só imaginar. Eu fiz um ponto, depois eu segui com o lápis na mesma linha. Virei para cima, depois virei para o lado, depois virei para baixo. Depois eu cheguei no ponto em que comecei. E foi isso que você fez, Alfa? Não, eu fiz um quadrado parecido com a janela da casa do Pepe. E por que o quadrado não saiu certinho, Alfa? Será que eu não entendi? Ou será que a explicação não foi assim muito boa? Estão vendo como é difícil dar instruções? Não basta a gente falar o que a gente está pensando. Precisa pensar muito na pessoa que vai ouvir, no que ela pode entender ou deixar de entender. Mas vamos voltar a essa história mais tarde na nossa aula. Agora nós vamos pensar em outra coisa. Jogo de bola. Redação. Nós estamos escrevendo instruções. Estamos aprendendo a escrever instruções. Usar poucas palavras para explicar o que é para uma outra pessoa fazer. Nós vamos treinar muito para aprender muito bem como nós fazemos isso. Nós vamos fazer exercícios que vão nos ajudar muito. Vamos ver? No exercício 23, da página 29. Vejam que exercício interessante. Ele se chama Jogos de Bola. O que é para fazer aqui? Aqui está escrito: pense e escreva no caderno um jogo de bola que se joga com... Mas nós vamos fazer isso juntos e depois vocês vão fazer no caderno. Vamos ver? O primeiro jogo. Vou anotar. Um jogo que se joga com os pés. Alfa, qual jogo de bola se joga com os pés? Está muito fácil. Futebol. Futebol se joga com os pés. Se pegar com a mão é falta. Mão é só para bater lateral. Ou o goleiro. O goleiro pode pegar a bola com as mãos e também pode jogar com os pés. Beto, agora é com você. Que jogo de bola se joga com as mãos? Vôlei. O vôlei se joga com as mãos e é preciso ter muita força, muita velocidade. Precisa jogar com rapidez. Isso. Mas afinal, vamos ver. Qual jogo de bola se joga com os dedos? Com os dedos? Dedos? Deixa eu pensar. Jogo de bola com os dedos. Eu não me lembro. Acho que não conheço. Você conhece algum, Beto? Não me lembro. Acho que não. Será que existe? Será que a professora conhece algum? Vou dar umas pistas. O nome desse jogo já foi falado hoje. Futebol ou vôlei? Mais pistas, por favor. O jogo pode ser jogado no chão ou numa mesa. Opa! Chão ou mesa com os dedos? Mais pistas, por favor. A bola nem sempre é redonda. Ué, bola que não é redonda? Bingo! Futebol de botão! Isso mesmo! O dedobol é um tipo de futebol de botão. Mas o futebol de botão também se joga com os dedos. Agora um bem fácil. Qual jogo se joga com raquete? Um monte. Ping-pong, tênis, frescobol. Você conhece muitos jogos de raquete, hein, Beto?
Eu gosto muito de esportes. Vejo muitos jogos na TV. Agora, Alfa, essa é para você. Jogo de bola que se joga com taco. Esse eu já vi na televisão, golfe. As pessoas jogam no gramado enorme, vão até de carrinho atrás da bola. Elas precisam fazer a bola cair nos buracos. Então vamos ver o quadro que nós montamos. Pés, futebol, mãos, vôlei, dedos, vamos ver. Dedobol ou futebol de botão. Raquete, ping-pong, tênis, frescobol, taco, golfe. Agora nós vamos aprender a explicar uma ideia de maneiras diferentes, mas vamos precisar de ajuda. Quem se lembra de onde a gente consegue ajuda? Vou dar uma pista. Macaco. Gramática no final do livro. Isso mesmo, Beto. Hoje nós vamos conseguir uma ajuda lá no final do livro. Mas é no final mesmo, lá na última página. Vamos ver? Vocês também em casa, vamos todos abrir o nosso livro lá na última página. Vocês se lembram como foi difícil começar a explicar o que era o jogo da ordem? Pois hoje nós vamos aprender maneiras de explicar, de apresentar um jogo, uma ideia. 9 maneiras diferentes? Sim, 9 maneiras. Nem todas servem para tudo, mas nós temos 5 jogos na nossa lista. Podemos usar diferentes jogos para explicar de diferentes maneiras. Vamos ver agora o que tem aqui. Eu vou ler e vocês vão acompanhar comigo. Vamos ver? Uma forma de explicar o que é uma coisa qualquer, um jogo, por exemplo, é definido, dando a definição. Mas existem muitas maneiras de definir. Nós vamos conhecer essas diferentes maneiras. Vamos ver? O que é dicionário? Um livro que contém as definições das palavras. Essa é uma boa forma de definição, dizer o que é o objeto. O dicionário é um livro, correto? Mas se eu disser apenas o dicionário é um livro, esta é uma boa definição? Todo mundo fica sabendo exatamente o que é um dicionário? Não, existem muitos tipos de livro. Isso mesmo. Então não basta a gente dizer o dicionário é um livro. Eu preciso dizer alguma coisa, vamos ver. Que só o dicionário tem, diferente de outros livros. Excelente, Alfa, isso mesmo. Eu tenho que dizer algo que só o dicionário tem e que é diferente de outros livros. Dicionário. Um livro que contém as definições das palavras. Vejam como essa definição é bem feita. Ela só serve para o dicionário. Nenhum outro livro faz só isso. Nós vamos usar essa ideia para fazer outras definições. Alfa, o que é uma bola? Ops, bola é uma bola, todo mundo sabe. Dicionário é dicionário, todo mundo sabe. E isso ajuda? Não ajuda. Puxa, eu pensei que fosse fácil. Dicionário, livro com definições das palavras. Parece fácil, não é mesmo? Mas na hora da gente fazer sozinha, o calo aperta. Bola, vou pensar. Beto, você pode me ajudar, tá? Bola, um objeto redondo que serve para jogar. Essa é uma outra forma de definir o que é uma bola. Mas ela diz o que é a bola? Diz, um objeto redondo que serve para jogar. Mas quando você diz que serve para alguma coisa, você não está dizendo o que é a bola. Eu vou dar uma dica. E aí, o que você está vendo, Alfa? Bolas de sorvete. E elas servem para jogar? Só se for jogar na minha boca, aí pode. Observem. Bola, objeto redondo. Bola, objeto redondo que serve para jogar. Quando eu digo bola é um objeto redondo que serve para jogar, em que vocês pensam? Bola de futebol, de vôlei. Bola de tênis, bola de gude. Agora prestem bastante atenção. Bola é um objeto redondo. Em que vocês pensam? Num círculo, igual ao que o Pepe está fazendo. Numa bola de sorvete.
Na forma da lua. Numa bolacha tem forma de bola. Lembrem-se bem desta lição. Para definir corretamente, nós temos que pensar com muita atenção. Não basta dizer qualquer coisa. Nós vamos aprender mais uma lição importante agora. Por que você falou bola é um objeto redondo que serve para jogar? Porque a gente estava falando sobre jogos. Exatamente isso. A gente estava com a cabeça em bola de jogo. Quando a gente quer se comunicar, a gente precisa prestar atenção na cabeça do outro, no assunto que a gente quer tratar. Vamos definir uma outra palavra dizendo que ela é? Por exemplo, deixa eu ver, jogo. Meninos, o que é um jogo? Agora eu preciso pensar. Vamos pensar. Jogo, qualquer jogo, jogo de tabuleiro, jogo de esporte, jogo, só jogo. Isso, Beto. Qualquer jogo. A palavra jogo. Jogo é uma atividade. Vou dar uma colher de chá para vocês. Olhem lá na primeira linha do nosso livro. Qual é a primeira definição? Boa, professora! Colher de chá. Dicionário. Vamos olhar no dicionário. Mas antes de olhar no dicionário, vamos colocar o nosso cérebro para funcionar. Jogo de mesa, jogo de esporte. Pensem nos jogos que vocês conhecem. O que será que eles têm em comum? Divertir, passar tempo. Eu vou procurar aqui no nosso dicionário Aurélio, no dicionário Aurélio. Vamos ver. Vejam o que eu encontrei. Jogo. Atividade cuja natureza ou finalidade é divertir, entreter. Viram como o dicionário define? Uma frase curta e só diz o que é. Agora vamos tentar outra palavra. Já definimos dicionário, já definimos livro. Professora. O que foi, Alfa? Vamos definir o que é professora? Boa ideia! Professora, pessoa que ensina. Não, isso é o que ela faz. Puxa, professora, não é fácil. Nessa eu posso ajudar. Pensem em médico, advogado, bombeiro. O que essas palavras têm em comum? São profissões. Então vamos começar daí. O que a pessoa precisa para exercer a profissão? Qualquer pessoa pode dizer que é, por exemplo, médico? Não. É preciso fazer o curso, ser formado, ter diploma. Então vamos lá. Médico é uma pessoa formada na escola de médicos. Na escola de medicina. Perfeito! Essa é uma boa definição. A mesma coisa vale para professora. Nós já aprendemos a dar esse tipo de definição. E aprendemos que precisamos pensar muito em cada tipo de definição. Professor é uma pessoa formada num curso de pedagogia. Psicólogo é uma pessoa formada num curso de psicologia. Uma coisa é o que a pessoa é. Outra coisa é o que a pessoa faz. Isso é um outro tipo de definição. Outro dia nós vamos ver as outras definições. E assim a gente vai aprendendo a entender, a falar e a escrever melhor. E nós sempre podemos voltar aqui, nesta página, para buscar ajuda. E agora, vamos voltar ao PP? Vamos começar relendo a parte final da história do PP, para a gente lembrar bem do que ele estava fazendo. No nosso livro, ele começa fazendo um ponto. Depois ele faz muitos pontos e uma linha reta, vocês se lembram? Depois ele faz uma linha horizontal. A linha era azul, da cor azul. Em seguida, ele faz uma linha em pé, uma linha na vertical e a linha é vermelha. Depois ele faz uma linha inclinada. E agora ele começa a desenhar muitas linhas retas e ele faz uma
Isso mesmo, estrela. Vamos parar um pouquinho e verificar o que podemos aprender sobre definições. Você também. Cadernos à mão e lápis também. Vamos observar, lembrar e escrever. Como começou este livro, você se lembra? Começou mostrando as peças do dominó. Mostrou os pontos. Os pontos indicam os números, não é mesmo? Mas o que será que é um ponto? Vocês se lembram se o livro diz o que é um ponto? Todo mundo já sabe o que é um ponto? A gente usa a palavra ponto na aula de língua portuguesa. Ponto é um... Sinal, uma marca. Um sinal gráfico a gente coloca no final da frase. E em matemática, o que é um ponto? Nunca pensei nisso. Meninos, pois o ponto, a reta, as formas são parte da geometria, do estudo das formas. O ponto é o mais difícil de definir. Ponto tem diferentes formas e tamanho, mas tudo é ponto. Vocês sabiam que não existe uma definição para o ponto? Todo mundo sabe o que ele é. Ele é a base de tudo que aprendemos em geometria. É a base do desenho, da arte, mas não tem uma definição. Em compensação, como mostra a nossa leitura, todas as outras formas dependem do ponto. O PP fez um ponto. Eu vou ler aqui, no final da nossa página 8. Eu fiz um ponto grande com um monte de pontinhos pequenos. E com isso ele fez uma linha reta. A linha reta, o que é? Uma linha cheia de pontos. Um traço sem curvas. Bravo! Vocês estão definindo muito bem. Uma linha cheia de pontos ou uma linha formada por pontos. A reta é isso. Um traço sem curvas. A reta não é assim uma linha qualquer. Uma linha torta não é uma reta, é uma linha curva. E nós podemos combinar as duas definições, a do alfa e a do beto. Reta é uma linha reta formada por pontos. Vamos aprender mais definições? Nós já sabemos definir o que é um ponto, o que é uma reta e o que é uma linha horizontal. Vamos buscar alguma pista na página 10? Isso mesmo, é uma linha reta deitada. E a linha vertical? Correto, é uma linha reta em pé. Alfa, e essa linha aqui? O que é? Uma linha diagonal. Uma linha diagonal, isso mesmo. E o que é uma linha diagonal? É uma reta inclinada. Uma linha reta inclinada. Agora eu vou reler esse trecho da página 13. Prestem bastante atenção. Vou desenhar uma estrela com muitas linhas retas. A estrela do PP tem linhas horizontais, verticais e diagonais. Nós já sabemos o que são linhas horizontais, verticais e diagonais. Viram como é importante saber definir? Agora a página 14. PP olha a estrela de longe. Ela tem tantas linhas retas que viram ponto de novo. Agora eu vou repetir. Fiquem atentos à leitura e à ilustração desta página. Vamos ver. PP olha a estrela de longe. Ela tem tantas linhas retas que vira um ponto de novo. Por que a estrela vira um ponto de novo? Alguém pode me dizer? Observem o braço esticado do PP. Ficou longe. A estrela de longe parece um ponto. Igual a gente vê no céu de noite. E as estrelas no céu são como? São pequenininhas? São como pontinhos? Não! Não! Elas são enormes, mas estão longe. A gente vê como se fossem pequenas. A gente vê só um pontinho. Entenderam a ideia? No princípio só tem um ponto. O resto das formas é formado por vários pontos. O que o PP está pensando? Vamos reler o texto? Vamos reler a página 16 e a página 17.
Pepe pensa que pode quebrar a linha em 3 partes. Ele pode unir as 3 partes pelas pontas? Sim, eu faço um triângulo. Perceberam? O que é um triângulo? Uma linha quebrada. Uma linha quebrada em 3 partes. Uma linha quebrada pelas pontas. Isso é uma definição. É uma maneira de definir um triângulo. Ai, será que o professor de matemática vai concordar com a gente? E a professora de artes? O que você acha? Sim, é claro que eles vão concordar. No princípio de tudo estava o ponto. Todas as outras formas são formadas por ponto. Então essa é uma boa forma de definir as figuras geométricas. Mas não é a única. É uma boa forma, mas não a única forma. Triângulo. Vejam que há muitas definições. Uma palavra ela pode ter várias definições. Depende de como ela é usada e depende de como ela é definida. As formas geométricas podem ter uma definição em matemática, uma definição em artes, mas todas elas são formadas a partir de um ponto. Agora vamos ver a página 15. Vejam que o PP continua formando outras formas, outras figuras geométricas. Figuras geométricas são formas unidas pelas pontas. Opa! Vocês repararam o que eu acabei de fazer? Isso mesmo! Mais uma definição. Definimos as figuras geométricas. E como é mesmo que nós definimos, Alfa? Figuras geométricas são formas unidas pelas pontas. Isso, e a história continua. Tem o círculo, a espiral, o retângulo, a elipse, o losango, o trapézio. E agora? Agora aparece a linha ondulada, que vira uma minhoca. E o cabo da vassoura é uma linha reta vertical. Puxa, meninos, vocês estão ficando craques para definir, hein? E o que parece a corda do varal de secar roupa? Uma linha reta horizontal. E o triângulo parece o telhado da casa. Muito bem, meninos. Vocês lembram de como tudo isso começou? Nem me lembro mais, foi tanta coisa. Muita definição. Epa, definição. Começou pela última página do nosso livro. Começou pelo dicionário. Isso mesmo, Beto. Dicionário. O livro que contém as definições das palavras. Do dicionário, nós viemos para a história do PP. E na história do PP, nós aprendemos muitas definições. Quantas definições nós aprendemos só aqui nesse livro? Ponto, reta, linha horizontal, linha vertical, figuras geométricas, triângulo, quadrado. Também aprendemos um conceito muito importante, que a reta é formada por pontos. As formas são formadas por pontos. E vocês sabiam que a reta não tem princípio nem fim? Como é, professora? Agora eu fiquei igual ao cachorro do PP. Reta não tem princípio nem fim? Isso mesmo. Depois vocês perguntam para o seu professor de matemática. Eu vou dar uma dica para vocês. Lembrem-se dessa palavra, semi-reta. Vai ajudar na sua conversa com o professor de matemática. Resumo da aula. Se a gente continuar essa conversa, vamos chegar ao infinito, não é mesmo?
Começamos como o jogo da ordem. Nós entendemos como ele é organizado, as partes do texto, como a Ruth Rocha organizou a informação. Depois, nós reescrevemos esse texto em poucas palavras. Primeiro, nós explicamos oralmente. Lembram-se daquela mulher que só ouviu o barulho da bola batendo na parede da casa dela? Isso. E depois, nós escrevemos um pequeno texto, com poucas palavras. Primeiro, nós escrevemos assim: precisa de uma bola e uma parede. Um menino tem que jogar a bola na parede e pegar de volta. Em cada jogada, ele faz uma coisa diferente e tem que fazer na ordem. Depois, nós consultamos a nossa gramática na palma da mão, lá no finalzinho do nosso livro, e aprendemos sobre os advérbios e escrevemos assim, vamos olhar? Primeiro, o menino tem que jogar a bola na parede e pegar de volta. Em seguida, em cada jogada, ele faz uma coisa diferente. Finalmente, ele tem que fazer em ordem. E depois ainda reescrevemos de outra forma. Brincadeira da ordem. O que precisa para jogar? Uma bola, uma parede. Como jogar? Primeiro, o menino tem que jogar a bola na parede e pegar de volta. Em seguida, em cada jogada, ele faz uma coisa diferente. Finalmente, ele tem que fazer em ordem. E depois fomos entender essa história de definição. Para poder explicar qualquer coisa, nós precisamos conhecer muito bem o sentido das palavras, o significado das palavras. Precisamos saber definir as palavras. Hoje nós estudamos um tipo de definição: dizer o que é. O que é o livro? O dicionário? E o livro do PP? O livro do PP nos ajudou a entender isso melhor. Aí sim, foi uma delícia, não foi? A história do PP desenhando, descobrindo as formas, descobrindo por que uma estrela parece um pontinho. E aprendemos a definir um punhado de palavras. E você? Está conosco? Acompanhou a nossa leitura? Viu como é bom ler? Viu como é que se faz para a gente ler um livro? Quantas palavras novas a gente aprende? Quanta imaginação! Agora vamos sair e fazer igual ao PP? Que tal procurar as formas que existem na nossa escola? Ou no caminho de casa? PP, boa ideia! Vamos fazer isso! E até a nossa próxima aula. Até lá!